Vamos ficar em pé e vamos orar nesse instante. Vamos pedir a Deus que possa abençoar esse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui e pedimos as tuas bênçãos, que este culto possa ser celebrado ao Senhor, que possam os nossos louvores serem agradáveis ao Senhor, que possamos também absorver a tua palavra, que não possa servir a mero título de informação, mas que possa florescer na nossa vida, possa transformar e possa servir, Senhor Deus, para guiar-nos nos teus caminhos, que possamos ser cada vez mais agradáveis ao Senhor. Nós te agradecemos por esta semana que passou e pedimos que o Senhor possa estar conosco nessa próxima semana, possamos fazer a tua vontade e andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Ainda em pé, vamos ler o Salmo de número 127. Salmo de número 127. 127. Salmo de número 127. Hoje nós lembramos aqui um dia especial, o Dia dos Pais, né? E nós já parabenizamos todos os pais, né? E para mim especial também, né? Já é o segundo Dia dos Pais meu. Mas ano passado, né? A Sofia ainda estava muito nova, ainda tinha aquela coisa da pandemia, a gente não podia sair, né? Não se via muito bem uns aos outros. Mas já estamos voltando, né? Se não 100%, próximo de 100% da normalidade depois desse vírus. E estamos aqui para celebrar, né? E também esse momento especial, né? Dos pais. Diz assim o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Né? Um salmo belo que fala também um pouco aí dos filhos. Né? E bem-aventurado aquele que tem, né, foi abençoado por Deus com filhos. Então vamos nesse momento, vamos louvar o Senhor. Paz, nós vamos louvar o nosso Deus. Nós estamos hoje, se você tiver seu celular, foi enviado para você os cânticos de hoje à noite, né? Nós tivemos um problema no domingo passado com o projetor. Em nome de Jesus, enquanto a gente não tiver condições de comprar outro, né? A gente vai usando outros recursos, né? Mas abre no seu celular para isso, não é para ver nenhuma mensagem, não é para fazer outra coisa, para ver a lista das músicas que enviamos para vocês cantarem conosco. E vamos ficar em pé para louvar o nosso Deus, que foi digno de ser louvado, de ser engrandecido. Primeira música que tem escrito assim,
pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó Deus Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, e os cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Vamos fazer mais uma leitura de mais um salmo. Salmo de número 113. Salmo de número 113.
Número 113 diz assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. E que nós possamos ter esse desejo aqui também, né, de louvar ao Senhor, engrandecer o nome dele, né? O salmista aqui dá alguns motivos e nós pensemos e sabemos que Deus é digno do nosso louvor, da nossa honra e da nossa glória, né? Que seja para Ele. É por isso que nós nos reunimos, né, aqui é para louvar Ele também, além de aprender, né, também para louvar. Que esse seja o nosso desejo do nosso coração, né? Não somente aqui, mas todos os dias, em todos os momentos, né? E possamos louvar o Senhor com a boca, com a vida, com o testemunho, com tudo, que todo o nosso ser. Vamos cantar mais. Não. Essa música, a próxima música que nós vamos cantar, ela é meio desconhecida ainda, mas tá tudo certo. O nome dela é Dependente. Ela foi composta também pensando sobre a soberania de Deus e pensando sobre como a gente deve ser dependente dele, independente das circunstâncias, trocadilho. Então, vamos cantar essa. Não quero mais confiar na minha força. Os meus sonhos e planos estão sobre teu altar. Só posso confiar naquele que me conhece e me ama. Faz com que o teu querer se cumpra em mim. Não me permitas esquecer que sou completamente dependente do teu cuidado pra viver e do sacrifício que me livrou pra sempre. Não me deixes escapar da segurança do teu olhar. Faz-me lembrar, sou criança nos braços do Pai. Meu coração resistente quer me afastar, mas teu espírito paciente me faz lembrar que minha alma deve estar em quem acalma o mar e cujo fado posso levar. Não me permitas esquecer que sou completamente dependente do teu cuidado pra viver e do sacrifício que me livrou pra
Abba, Pai. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Nós vamos sentar. Vocês vão sentar, né? Daniel. Agora nós iremos passar para a parte da palavra, né? E hoje nós temos um pregador de fora que veio de muito longe, uma cidade muito distante. Achar que Frutuoso Dom era longe, mas é mais distante ainda. Né? Vamos chamar aqui nosso irmão Igor, né? Todo mundo já conhece, né? Eu brinquei aqui, mas era distante. E vamos convidar aqui as crianças, vamos orar. E as crianças irão para a salinha delas. Já vem todas bem animadas. Oremos, né? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por este momento e pedimos por estas crianças que o Senhor possa abençoar e que elas possam crescer e ouvir a tua palavra. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos. Amém. Podemos ir.
Um minutinho, irmão. Boa noite, irmãos. Desculpa aí, a gente estava procurando ali o esboço. Senta aí. Já abri o celular. Agora sim, graças a Deus, irmãos, boa noite, é um prazer estar de volta aqui, né, com os irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor e também meditarmos na sua palavra. Nessa noite eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos fazer uma introdução. Estive aqui trazendo a mensagem 2 meses atrás e nessa ocasião nós falamos sobre a história do rei Ezequias. E hoje nós vamos continuar um pouco nessa história, mas contando um novo capítulo da história de Ezequias. Segunda Reis 20. Nós vamos fazer, então, primeiro uma introdução, né? O que é que nós falamos nessa última ocasião em que estive aqui? O rei Ezequias era um rei jovem que assumiu o reinado ali do Reino do Sul, né? Vamos lembrar, o povo de Deus estava lá, né? O reinado de Davi. Davi passou o reinado para Salomão. Depois que Salomão morre, o filho de Salomão assume o reino e há uma divisão ali no reino do povo de Deus, né, de Israel, e eles se dividem em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, a partir desse momento, os reis que vão aparecendo na Bíblia, eles são desses 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, nós estamos falando aqui do reino do sul. E Ezequias, então, ele era filho do rei Acabe. Esse rei do rei Acais. Esse rei, a Bíblia nos revela que ele foi um rei. Alô, som. Ele era filho do rei Acais e a Bíblia nos revela. A Bíblia nos revela que Acais foi um rei que andou longe dos caminhos do Senhor. Então nós mostramos o seguinte: Acais era um rei que ele foi derrotado pelo povo assírio. Esse povo assírio era um povo muito forte que dominava todo mundo naquela época. E o que foi que Acais fez? Em determinado momento, ele lá pagando altos tributos a esse povo, sendo atacado por outros povos, ele disse assim: eu vou me juntar realmente aos assírios. E aí ele foi adorar aos deuses assírios, ele foi buscar a ajuda dos assírios, e a Bíblia nos revela que por causa dessa atitude dele, ele acabou sofrendo mais, porque Deus estava oferecendo ao povo todo o tempo uma vida de comunhão com ele, e quando o povo de Israel tinha comunhão com Deus, havia vitória sobre os outros povos. Mas, mais uma vez, Acais achou que se reunindo com o inimigo, ele venceria, ele saiu mais derrotado. E aqui a Bíblia nos revela também que Ezequias fez o contrário. Ezequias, ele se rebelou contra os assírios.
E ele não fez apenas isso, ele fez uma reforma na nação de Israel. Ele derrubou os postes ídolos, tirou do meio do povo os deuses falsos, os deuses dos outros povos. Ele restituiu a adoração a Deus. Ele reabriu o templo ao Senhor que estava fechado, né? O templo de Salomão. Então ele fez uma reforma espiritual e política no seu reinado. E o povo assírio foi lá contra ele por causa disso. Mas Deus esteve com o Ezequias e com o povo de Deus. Então foi isso que nós vimos nessa ocasião em que estivemos aqui trazendo a mensagem 2 meses atrás. Nossa mensagem naquele dia focou no fato de que Ezequias, diante da mesma ameaça que seu pai tinha sofrido, ele se voltou a Deus e confiou no Senhor, orou e venceu o inimigo. E nós apresentamos essa diferença, né? Acais buscou se aliar ao inimigo e acabou mais derrotado. Ezequias buscou o Senhor e saiu vitorioso. O tema da nossa mensagem naquele dia era enfrentando o inimigo com Deus. Mas hoje, nós vamos ver outro lado da história de Ezequias. E é uma história que não acaba tão feliz. E o tema de hoje é põe ordem à tua casa. Ezequias foi um rei que fez uma grande reforma em Israel. Mas ele, aparentemente, não trouxe a mesma fé que ele depositou no Senhor. Ele não passou isso para os filhos dele, aparentemente. Ele não soube fazer com que a futura geração de Israel seguisse os caminhos que ele estava ali seguindo na sua vida. Vamos então, na nossa leitura, nós vamos ler o capítulo inteiro. Naqueles dias, 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal, que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Prestem bastante atenção nesse próximo trecho, irmãos. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias:
viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é esta palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Vamos ler até aqui. Nossa história de hoje, irmãos, se passa naquela mesma época em que Ezequias vinha sofrendo as ameaças dos assírios. Quando ele diz assim no primeiro versículo, né? Naqueles dias Ezequias adoeceu. Era naquele momento ainda que o povo assírio estava lá atacando, né? Estava ali ao redor deles, buscando realmente invadir a cidade e tomar Ezequias, seus pertences, aquele povo como um todo. À luz a gente percebe então, até mesmo na promessa, né, que tem no versículo 6, de que a doença será curada e Deus livrará a cidade. Então, está mostrando realmente que é nesse período. E uma coisa que a gente percebe com essa história é que Ezequias, apesar de ter sido um rei que buscou seguir os passos do Senhor fielmente, a fidelidade a Deus não significa ausência de problemas em nossas vidas. Mesmo quando somos fiéis e obedientes a Deus, nós enfrentamos problemas. Mas podemos ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós jamais teremos a resposta completa, porque sofremos por provações aqui e a gente não consegue compreender plenamente isso. Por outro lado, podemos descansar e saber que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos e que Ele é capaz de usar as provações e dificuldades para alcançar os seus objetivos em nossas vidas. O profeta Isaías, ao levar essa mensagem para Ezequias de que ele ia morrer, ele trouxe uma ordem da parte de Deus: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás. Essa era a mensagem do profeta Isaías. E o que significa colocar em ordem a casa? Para Ezequias, naquele momento, era uma preocupação. Ele tinha que preparar o futuro rei. Lembre que ele era o rei daquela nação. E ele tinha que preparar um rei, garantir que o povo continuaria fiel ao Senhor e continuaria unido, né? Mesmo após a sua partida. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas aí nós vemos que Ezequias, então, ele ora a Deus e o Senhor dá a ele mais 15 anos de vida. Nós vemos um milagre de Deus. Nós podemos perceber que Ezequias, ele faz uma oração ao Senhor e ele não pede necessariamente para ser curado, mas ele pede que Deus se lembre das coisas que ele fez ao Senhor, de como ele foi obediente ao Senhor, de como ele buscou a santidade daquele povo. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, graça, tudo depende da onisciência dele, né? Do conhecimento que ele tem que nós não temos, do poder que ele tem que nós não temos. Então, ele cura Ezequias. E ao longo desse processo, chega uma visita de um povo muito distante, que ninguém conhecia. Pelo menos ali era pouco conhecido até então, os babilônios. E o rei, então, ele manda um presente para Ezequias, sabendo que Ezequias estava doente, manda aqueles homens, e Ezequias se alegra com a presença daquelas pessoas. Nós não sabemos aqui qual foi o presente, mas foi algo que deixou ele muito animado. E Ezequias, então, mostra àqueles homens toda a riqueza dele, todos os tesouros, né? Isaías pergunta a ele: o que é que eles viram aqui na tua casa? Ele diz: não tinha nada que tivesse sob minha posse que eles não viram. Eu mostrei tudo para eles. Às vezes a gente se soberbece, né? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu, quando era criança, e chegava alguém na casa dos meus pais que eu não conhecia,
eu queria mostrar meus brinquedos, né? Mas a criança ela não vai mostrar o brinquedo assim, ó, meu brinquedo aqui. Eu ia lá no quarto, aí pegava o brinquedo, aí passava um minuto ali, aí entrava no quarto para trazer outro brinquedo, estou mostrando aqui os brinquedos que eu tenho, né? Ficava lá brincando na sala, daqui a pouco ia no quarto trazia outro para mostrar os brinquedos que eu tinha. E se tivesse outra criança então, aí trazia tudo de uma vez, para mostrar tudo, né? E Ezequias parece que foi assim também, ele levou, vocês são de outro reino, vem aqui ver minhas riquezas, né? Vem aqui ver o que eu tenho aqui no meu reino. Eu sou um rei que obedeceu a Deus e ele deu muitas riquezas, né, ao meu povo. Nós somos prósperos, venham ver o que eu tenho. Mas, irmãos, o que é que a gente pode aprender aqui com Ezequias e com a promessa que Isaías fez logo após a ele? É que nós devemos ter muito cuidado com o que entra em nossa casa. Então essa é a primeira lição principal que eu quero trazer nesta noite, é que enquanto cristãos, enquanto pais, eu não sou pai ainda, mas enquanto pai, que eu espero ser um dia, nós devemos ter muito cuidado com o que e quem entra em nosso lar. Na última mensagem nós falamos sobre os inimigos do Senhor, né? Satanás, os demônios que estão ali com ele. Nós falamos sobre o mundo, né? E sobre o pecado que habita em nós. Enquanto cristãos, enquanto homens que têm a responsabilidade, homens e mulheres também, porque as mães também têm uma responsabilidade nisso, mas eu quero hoje trazer a responsabilidade maior sobre os pais. Nós temos a importante missão de ter cuidado, vigiar com o que entra em nossa casa. Por meio da tecnologia, do entretenimento, da televisão, da internet, do que quer que seja. O mundo ao nosso redor hoje tem mensagens que são completamente opostas à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando Ezequias estava mostrando àqueles homens, aos babilônios, toda a sua riqueza, ele estava trazendo perigo para o seu próprio povo e para a sua família. E nós devemos ter também, como sacerdotes do lar, nós devemos nos preocupar com a segurança e a santidade do nosso lar, com o que é que está entrando em nossa casa. Então, após a profecia de Isaías, de que o povo babilônio ia voltar e iria levar até os filhos de Ezequias cativos, nós trazemos uma resposta de Ezequias que parece muito estranha. Ezequias era um homem que tinha andado toda a sua vida com Deus, tinha feito tudo que era reto diante do Senhor, tinha obedecido ao Senhor nas situações mais difíceis e tinha confiado no Senhor, orado ao Senhor, buscado ao Senhor. O Senhor tinha livrado o povo de Israel, estava livrando o povo de Israel. E aí vem uma profecia de que o povo de Israel seria levado cativo pelos babilônios, seria destruído. Ezequias tinha acabado de fazer uma oração para ser, e foi salvo da morte, ganhou mais 15 anos de vida. Mas diante de uma profecia tão desastrosa para o povo, nós não vemos outra oração de Ezequias. Nós não vemos preocupação de Ezequias. Parece, na verdade, uma comemoração. Ele diz: a palavra do Senhor é boa, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ezequias, então, ele parece que foi aqui, ele só pensou em si mesmo, ele não pensou nas futuras gerações, ele não pensou nos seus filhos, nos seus netos, nos filhos dos netos, ele só pensou em si mesmo e no seu reinado, disse, haverá paz nos meus dias. A Bíblia diz que Ezequias aceitou a sentença de Deus, mas não menciona um choro, nem de intercessão pelos seus descendentes. Ele se preocupou apenas com ele mesmo naquele momento. E provavelmente até agradeceu a Deus, dizendo, graças a Deus vou passar o resto dos meus anos de vida em paz. O resultado disso, irmãos, está no capítulo seguinte, no reinado de Manassés, filho de Ezequias.
O interessante é que o capítulo 21 começa dizendo que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Se a gente fizer as contas, Ezequias tinha 15 anos, ganhou mais 15 anos de vida. Se a gente pensar assim, sem pensar em outros aspectos, Ezequias já nasceu nesse tempo a mais que ele ganhou de vida, né? Manassés, desculpe. Foi o quê? Ezequias, né? Desculpe. Manassés. Ainda bem que o pastor está aqui, viu? Aí ele me corrige. Se Ezequias ganhou mais 15 anos de vida, Manassés nasceu nesse período. Mas existe dúvida sobre isso, porque alguns especialistas, alguns estudiosos acreditam que Manassés reinou aí como corregente junto com o pai, né? Já que Ezequias ia morrer, já começou a botar o filho para reinar junto com ele. Enfim, independentemente disso, Manassés era um garoto quando começou a reinar em Jerusalém. E o capítulo 21 mostra um reinado completamente diferente do reinado de Ezequias. Aparentemente, Ezequias não conseguiu transferir para o seu filho o amor que ele tinha por Deus. Ezequias foi um homem que obedeceu a Deus, amou a Deus, seguiu os caminhos do Senhor, mas ele não conseguiu transferir isso para o seu filho. Vamos ver o que diz aqui sobre Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Resvizibá, não sei se é assim que se pronuncia. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, o avô dele, né? E se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 atos da casa do Senhor. E queimou seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ou seja, Manassés fez tudo ao contrário. Ele não aprendeu com o pai. E quando a gente olha aqui, eu paro para pensar, a Bíblia não traz detalhes, mas eu fico pensando, se Ezequias reinou junto com Manassés ali, aparentemente ele ensinou muito sobre administração. Eu fiz uma pesquisa rápida assim na internet, e algumas pessoas dizem que Manassés, ele tornou Israel um pouco mais rica do que era até antes do tempo do pai dele. Mas isso não foi muito útil na presença do Senhor, porque ele fez tudo o que Deus havia ordenado que o povo dele não fizesse. E o reinado de Manassés, de Judá, do Reino do Sul, foi um dos motivos para que os babilônios, mais de 100 anos depois de Ezequias, invadissem aquela terra, levassem seus filhos cativos, né, para se transformarem em eunucos. Vamos ler lá em Jeremias. Passam-se cerca de 100 anos e o profeta Jeremias então está profetizando ao povo de Israel no momento em que os babilônios estão invadindo aquela nação.
Jeremias 15. Nós vamos ler do 1 até o 4. Jeremias está falando aqui o que o Senhor disse para ele. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Moisés e Samuel são dois importantes intercessores do povo de Israel, da história de Israel, né? Deus queria destruir o povo ali, queria castigar o povo diante do pecado, e Moisés ia lá: Senhor, tem misericórdia, né? Tem misericórdia, Senhor. E Deus diz: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem: para onde iremos? Dir-lhes: assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte; o que é para a espada, para a espada; o que é para a fome, para a fome; o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de quem? De Manassés, filho de quem? De Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Ou seja, o cativeiro babilônio foi gestado lá em Ezequias. Aparentemente Ezequias não pôs a ordem à sua casa. Nós temos alguns outros exemplos negativos na Bíblia, irmãos. Em 1 Samuel 8, nos revela que Samuel, um profeta sábio, obediente ao Senhor, que guiou o povo com retidão, ele faz um discurso ao povo, no capítulo anterior, mostrando tudo o que ele fez. E ele diz: olha, se eu defraudei alguém levante a mão agora e diga, né? Ele coloca ali, diante dos homens de Israel, ele está dizendo aqui: se alguém viu eu cometer algum pecado, que diga agora diante de mim, né? Era um homem reto. Mas no capítulo 8, nós vemos o seguinte. Eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem abrir, a partir do versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Aí o versículo 3 diz assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Quando fala aqui presentes, é quando a gente fala hoje de política, né? Que às vezes o político recebe algo que não deveria. É a mesma coisa aqui, né? Eles estavam recebendo propina, coisas indevidas. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que o povo de Israel, o rei de Israel era um só, era o próprio Deus. E por causa desse procedimento dos filhos de Samuel, que estavam andando, não como o pai dele estava andando, um profeta segundo o coração de Deus, o povo de Israel pediu um rei a Samuel. E Deus disse: olha, por meio do profeta ele diz: olha, um rei, ele vai tomar seus filhos para lutar por ele na guerra. Um rei, ele vai tomar impostos de vocês. Eu não cobro isso, eu não quero isso, né? O Senhor reinava o povo dele. Mas o povo, por causa da vida desviada dos filhos de Samuel, quis mesmo assim um rei para si. Irmãos, outro exemplo negativo. Lá em Juízes.
Juízes, capítulo 2. Nós vemos algo grave. Nós vamos ler do 7 ao 10. Aqui, outro momento na história de Israel. O povo tinha andado no deserto 40 anos. O povo tinha chegado ali à terra prometida. E por meio do jogo de Josué, Deus permite que eles entrem ali, né, na terra. E olha o que diz aqui. Josué tinha morrido aqui já. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Nós temos aqui um momento na história de Israel em que Deus tinha feito grandes coisas, grandes milagres. Aquela geração passou e os filhos deles já não conheciam o Senhor, nem o que o Senhor tinha feito. O povo não havia cumprido uma ordenança que Deus havia estabelecido por meio de Moisés, lá em Deuteronômio, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão confrontais em teus olhos. Ou seja, Deus havia determinado para aquele povo que eles deveriam ter a palavra dele em seu coração, e que eles deveriam, dia após dia, ensinar os seus filhos. Uma geração inteira passou, e a geração seguinte, irmãos, não é assim, meus bisnetos não eram os filhos aqui, meus netos, já não sabiam quem era o Senhor. Muito rápido, o povo esqueceu rapidamente quem era o Senhor. Nós, enquanto pais, enquanto igreja, temos uma necessidade, temos uma ordenança do Senhor, de preparar as futuras gerações. Nós podemos aqui separar a mensagem que nós vamos continuar a partir daqui em 2 pontos. O pai cristão, crente, ele deve preparar o seu filho, seus filhos, para seguir nos caminhos do Senhor. E outro ponto que eu quero trazer, a igreja também, todos nós. Não tenho filho. Se você é da igreja, você tem uma responsabilidade de conduzir as crianças que estão aqui, os jovens que chegarão aqui, nos caminhos do Senhor. Os pais têm essa missão. Se observarmos os grandes homens da Bíblia, nós vamos ver que cada um deles teve uma missão específica. Noé, ele teve o objetivo, uma missão de continuar a humanidade após o dilúvio, né? Deus mandou ele separar ali sua família, construir uma arca, colocar os animais que Deus tinha enviado, e ele obedeceu ao Senhor em tudo isso e deu posteridade à humanidade. José salvou o povo da fome. Ele foi vendido para o Egito, nem sabia por que estava indo para o Egito. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, e como ele se tornou o segundo depois de Faraó,
ele levou o povo de Deus para o Egito e o povo foi salvo da fome. Depois o povo vira escravo no Egito. E aí Deus levanta outro homem que também tem uma missão, Moisés, tirar o povo do Egito. Todos esses homens eles tiveram uma missão específica na vida. Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus levantou outro homem para entrar na terra prometida com o seu povo, Josué. E Abraão? Alguém consegue lembrar aí qual foi a missão de Abraão, o propósito que ele tinha? Ser uma bênção para as outras nações. Mas vamos ver lá em Gênesis 18, 19. Deus falando de Abraão. Gênesis 18, 19. Diz assim, Deus falando a respeito de Abraão. Porque eu... Vamos ler do 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Da terra? É uma pergunta aqui, né? Porque, aqui é o Senhor falando, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A missão de Abraão foi pôr ordem à casa dele. Foi ensinar seus filhos e seus netos a respeito do Senhor. Interessante que ele foi chamado, né? Ele obedeceu ao Senhor. E Abraão ele tinha 100 anos quando teve o filho dele, né? O filho da promessa. 100 anos de idade. E pelos cálculos aqui na Bíblia, de idade, a gente vê que ele ainda conseguiu ver os netos dele. Né? Mas até uns 15 anos, mais ou menos. Quando ele tinha mais ou menos 15 anos, ele morreu. Mas Abraão, ele não viu a promessa que Deus tinha feito a ele se cumprir plenamente. Porque Deus tinha dito para ele que dele seria feita uma grande nação. Ele viu um filho e 2 netos da promessa. Mas quando a gente vai lá em Hebreus, quando está se falando dos heróis da fé, né? Aí o autor diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Se os israelitas receberam a ordenança de ensinar seus filhos a andarem no caminho do Senhor, no Novo Testamento a igreja também recebe uma ordenança semelhante, lá em Efésios 6,4, que diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Né? Interessante que Abraão, ele morreu sem ver a promessa de ver uma grande nação, mas ele fez a sua parte. Ele obedeceu ao Senhor quando foi ordenado, e ele ensinou a seu filho e aos seus netos a respeito da ordenança do Senhor. Foi pela força de Abraão? Não foi. Às vezes a gente pensa assim: olha, mas eu posso pregar para o meu filho, ele pode desde criança estar na igreja, e eu ensiná-lo dia a dia, e mesmo assim a salvação individual. No futuro ele pode optar se vai seguir a Jesus ou não. É verdade.
mas nós devemos fazer o que nos cabe. Nós devemos falar, inculcar a palavra do Senhor na cabeça das crianças. O Senhor colocou uma tarefa em nossas mãos. Diferentemente de Ezequias, não sabemos o dia da nossa partida, da nossa morte. Por isso, desde já, não podemos esperar muito, temos que começar a pôr ordem em nossa casa. Temos a tarefa desde cedo de inculcar na cabeça das crianças a palavra do Senhor e orar desde cedo pela salvação dos nossos filhos. A salvação pela graça de Deus, não pelos nossos esforços pessoais ou de um pai. Uma criança pode até crescer e não seguir os ensinamentos do pai, mas ela tem que ter aquela instrução no seu coração. Provérbios 22:6 dá esse princípio geral, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Na prática, ela pode até se desviar, mas ela sempre terá consciência de que não está no lugar certo. Enquanto povo de Deus, temos a tarefa de preparar as nossas futuras gerações, instruir nossas crianças na palavra do Senhor e prepará-las teologicamente para que possam vencer o engano. Mas acima de tudo, acima de preparo teológico, nós devemos ensiná-las a amar a Deus sobre todas as coisas. E não existe uma melhor forma de ensinar do que praticar. Quando a gente pratica, quando a gente vive o amor ao Senhor, isso também é transmitido. Enfim, eu encerro com o exemplo de Abraão. Por meio da sua fé e obediência, ele foi instruído, foi um instrumento de Deus para cumprir o propósito de salvação. E a gente também deve orar ao Senhor, buscá-lo, para que sejamos instrumentos dele para a salvação de muitos. Que possamos orar a Deus pedindo que os nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, ou os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos, sejam parte da igreja que o Senhor vai encontrar fiel a Ele na sua vida. Não foi pela força de Abraão, não será pela nossa força, mas não há maior honra e não há maior vitória para nós crentes do que sermos instrumentos de Deus para a salvação de almas. E que a gente possa começar isso em casa. Amém? Vamos orar. Senhor, em Tua presença, Pai, estamos nessa noite. Sabedores, Pai, que somos pecadores e que somente pela graça do Senhor Jesus Cristo é que podemos ter acesso a Ti, Pai. Somos gratos por esse amor, por essa salvação que chegou até nós. Nesta noite, Pai, queremos, diante de Ti, pedir por cada família aqui representada, Pai, por cada pai, por cada mãe também, por cada pessoa que é responsável por uma criança, por um jovem, por uma vida. Que o Senhor venha dar sabedoria, Senhor, a cada um. Venha também dar orientação à Tua igreja, ao Teu povo aqui, para que possa orientar, Pai, cuidar das nossas crianças, de forma que elas possam conhecer ao Senhor, amar ao Senhor, e que nossos filhos, Pai, os filhos de nossos filhos, nossas futuras gerações possam ser parte da igreja encontrada pelo Senhor na sua vinda. Pai, nós somos falhos, nós temos cometido erros muitas vezes, mas pedimos que, por meio da Tua graça e do Teu amor, da Tua misericórdia, o Senhor nos use como instrumentos Teus para a salvação de almas, Pai. É isso que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ok, agradeço aí ao irmão Igor pela cooperação. Me chamou a atenção o caso de Ezequias,
também de uma coisa, né? Os pais, quando jovens, podem ter seus filhos e eles podem ter um prazo aí, né? Um tempo em que eles vão aprendendo até a lidar com os filhos. Eles podem ter a oportunidade de ensinar, tem uma jornada aí de vários anos em que eles podem ensinar coisas excelentes aos filhos, ensinar coisas boas. No caso de Ezequias, ensinar a lei de Deus para os filhos, para que eles pudessem viver, né, praticar aquilo que Deus se agrada. No caso de Ezequias, em relação a Manassés, Ezequias já tinha uma experiência, ele até lembrou a Deus: olha, o senhor não lembra? Eu não fiz tanta coisa boa, tirei todas essas imagens que o povo idolatrava, que o povo ficava ali se curvando a ela. O senhor não viu que eu fiz tanta coisa? Aí Deus foi tão bondoso com ele, ele disse: eu vou te dar mais 15 anos. E nesses 15 anos, aparentemente, teve filho. E ele poderia ter usado o mesmo argumento que usou com Deus para também trabalhar com seu filho, Manassés, mesmo na idade já um pouco avançada, né? Então ele teve uma oportunidade de, mesmo lá na idade avançada, com o filho da sua velhice e o filho da sua quase morte já, né, ao pé da cova ali, ele ainda teve oportunidade de fazer isso. Então Deus está dando oportunidade às pessoas, até na velhice, de mudar suas vidas. Enquanto ainda consegue viver, ainda tem vida, tem uma chance, tem uma oportunidade. E diz: mas eu já sou velho mesmo. Não, Deus está dando oportunidade até na idade avançada de mudar. Pode ser que você não vai ter grandes oportunidades como Manassés seu, filho seu, mas pode ter netos, pode ter os vizinhos, filhos de uns amigos, em que vai perceber a sua mudança, a sua transformação, e isso vai causar um impacto naquela criança. E ela vai crescer lembrando: olha, aquele meu vizinho, aquele meu tio, aquele meu avô, ele mesmo velho, ele resolveu seguir o caminho do Senhor. E isso foi tão impactante, tão importante para mim. Transformou minha vida. Minha vida foi outra depois que eu vi aquilo acontecer. Então Deus está dando privilégio aos homens, aos pais, para que eles sejam uma razão, um motivo de os filhos andarem decentemente nessa vida, de andarem nos caminhos do Senhor. Por outro lado, pode ser um motivo de tropeço para os filhos, por darem mau exemplo, né? Porque se desviaram também do caminho do Senhor, por andarem de forma errada em relação a Deus. E será um motivo de tropeço. É muito importante e é privilégio para os homens serem pais, porque eles têm essa grande oportunidade de servir a Deus, levando para os filhos coisas excelentes. E isso vai levá-los para uma vida excelente, e ser uma influência, e ser uma coisa boa para a sociedade, para a família, etc. E Deus vai se agradar. E certamente Deus vai pedir contas daqueles que não fizeram isso de forma correta. É uma responsabilidade. Ao mesmo tempo em que nós temos privilégio de fazermos isso, também temos uma responsabilidade diante de Deus. Não deixa que Deus lhe cobre depois por você estar andando no caminho errado, né? Deus nos ajude como pais, como homens, a cumprirmos a missão que Ele tem conosco, como pais, né? Como aqueles que vão exercer influência sobre os filhos. Não se preocupe. As pessoas podem até dizer: não, mas você está... Eu já costumo falar isso, né? Você está enchendo a cabeça das crianças. Quero encher a cabeça das crianças de coisa boa. Porque o mundo está aí louco, está desejoso, tem gente esperando essas crianças saírem aí para encher de coisa ruim na cabeça delas. Pode ter certeza. Se você não fizer o seu papel, o mundo vai fazer isso. Que a gente tenha sabedoria e a coragem de fazer o que é certo, de ensinar o caminho certo para as crianças e andar neles, né? Deus nos abençoe. As crianças vêm? Então vamos chamar essas crianças aqui, né? Olhem para elas, que elas podem refletir quem é você. Pode ser bom e pode ser ruim.
Letícia, bota eles. Boa noite, irmãos. Hoje nós aprendemos com as crianças. O que nós aprendemos, crianças, lá dentro? Alguém quer falar? Quer falar, Ju? O que é que a gente aprendeu lá dentro? A gente aprendeu que é bom falar com Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa que a gente aprendeu? Da história. O que é que a gente viu hoje na história? Que Jesus ressuscitou. Isso é o assunto da história. Jesus ressuscitou. E o que significa ressuscitou? Eu sei. O que foi? Ressuscitou é causa de Jesus. Ressuscitou por nós. Foi. Também. E alguém quer falar? Você falou uma coisa tão bonita ali. O que era ressuscitar? Quer falar, não? Que Jesus, ele viverá. Ele viveu vai vivendo, ele está conosco, né? Então a gente vai preparar uma música aqui. Espero que vocês entendam, né? Todo mundo faça os 3 dedinhos, tá? No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Muito bem. Que participaram ontem na reunião, podem chegar aqui, por favor, para a gente poder cantar aquela música que vocês Nosso estão desejo, cravos. né, como pais, está levando o evangelho para as crianças, para que elas aprendam a amar o Senhor, dar honra a Ele, dar glória a Ele. Ok, aqueles casais de ontem, veja aí a música, traz para cá, a gente vai. As crianças podem ficar aqui, viu? Podem vir para cá, sentar aqui, certo? Por favor, mais um minutinho, por favor. Certo? Ok? Vocês vêm para cá? É só botar aqui. Cadê o... Calma.
prostradas aos pés do Senhor. Nós vamos chamar os pais que estão hoje aqui. Tem algum pai aqui? Tem vários, né? Então vamos chamar alguns pais aqui. Orar pela vida deles, que o Senhor esteja abençoando. Quem é pai? Tem pai que pensa que já é só avô, mas é pai, né? Vamos os pais. Venham os pais. Venham os pais. Nós temos alguns pais aqui que frequentam a igreja, né? Graças a Deus, conosco. Tem outros pais que vieram nos visitar. A gente não está feliz, pode vir. O pai dela veio aqui, ela está muito feliz, pode vir para cá. E a gente está grato ao Senhor, né? Pela vida desses homens, que o Senhor esteja abençoando, para que eles possam, os que têm ao Senhor Jesus, que cresçam mais, os que ainda não têm o Senhor, e possam entender o quanto Deus ama cada um de vocês e quer ser o Senhor da vida de vocês. Então nós vamos orar por esses nomes. Vamos ficar em pé para que o Senhor esteja abençoando. Eu acho que Igor é o único pai que não é pai. Aí você tem o único homem que não é pai aqui. Não, pai que não é pai. O único homem que não é pai. Pensando que vem já vai que o ano que vem, você é a avó. Então ele vai orar por esses pais, né, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Amém. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por esta noite aqui, por este culto que prestamos ao Senhor. Somos gratos por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Especialmente, Pai, te agradecemos por esses homens que estão aqui, por esses pais, alguns já avós. Somos gratos a Deus, a Ti, Senhor, por suas vidas. Somos gratos porque eles dedicaram, Pai, seu tempo e anos de suas vidas na educação dos seus filhos e também a condução do lar em vários aspectos. Te agradecemos por eles e também pelas famílias que eles têm construído. Te pedimos também, Senhor, que tua graça sobre suas vidas, que eles possam cada dia mais, Pai, ser alvo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade, Senhor, que eles possam também conhecer a Ti, Senhor, viver uma vida ao Teu lado e confessando Jesus como Salvador de suas vidas. Que o Senhor venha abençoar os seus lares, o trabalho, toda a atuação deles, onde estiverem, Pai, e que eles possam ser bênção nesta terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos. A gente vai ter uma lembrancinha para vocês. Só que a gente vai tirar uma foto de cada um, né? Então vocês vão sentar e cada filho vai tirar a foto de cada um, né?